Coringa com Joaquin Phoenix ainda é considerada uma das interpretações mais fascinantes desse personagem. Se Heath Ledger consolidou seu lugar como um dos melhores intérpretes de vilão já vistos no cinema, agora eu sempre sorrio. Você gosta de brigar. O filme com Phoenix conta de forma impecável a transformação de uma pessoa aparentemente inofensiva em um antagonista icônico. Não vai pedir pro doutor aumentar minha dose de remédios? Eu me sinto mal o tempo todo. Também é difícil discordar que, em termos de dramaticidade, seriedade narrativa e realismo, o Coringa de Joaquin Phoenix atingiu um nível até então inédito. O filme aborda temas sérios e muito atuais, que fazem o público refletir e enxergar a história do Coringa sob uma perspectiva completamente nova. O problema sou eu ou o mundo inteiro tá ficando louco? Se o Coringa de Heath Ledger se encaixa organicamente no universo dos super-heróis, o personagem de Joaquin Phoenix ocupa um lugar à parte. Tenho a impressão de que, se tirassem do filme as referências ao Coringa e à família Wayne, ele poderia ser um thriller psicológico independente, sem qualquer relação com o gênero de super-heróis. Tudo o que eu tenho são pensamentos negativos. O Coringa é um anti-herói, mas então, quem é de fato o antagonista nesse filme? E qual é o significado central da obra? O que me chamou a atenção desde os primeiros minutos do filme foi o lixo. Sim, você não ouviu errado, é o lixo mesmo. Esse tema permeia literalmente tudo no filme. Há tantas menções ao lixo que ele chega a parecer um personagem implícito da história. Hoje é o 18º dia da greve dos lixeiros. Montes de lixo e ratos. A greve dos lixeiros continua. De onde a gente vai tirar lixo agora? E te trata como lixo. O lixo está sempre à vista. É discutido logo no começo. Aparece aqui e ali. Falam sobre ele na TV e no rádio. Até o próprio Coringa o menciona antes do tiro. E isso claramente não é coincidência. E quanto mais eu refletia sobre o lixo, mais ficava claro o seu papel fundamental na construção do personagem. O diretor não teria como adicionar dezenas de menções ao lixo sem nenhum propósito, sem sentido algum. Mas antes de entender qual é o seu significado no filme, precisamos voltar ao começo, ao Coringa de Heath Ledger. Em 2008 foi lançado O Cavaleiro das Trevas, onde o Batman, apesar do papel central, literalmente fica ofuscado pelo Coringa de Heath Ledger. Tanto que, até o final do filme, não fica claro quem é o protagonista, o Batman ou o Coringa. Ledger criou um personagem tão forte e cativante que o antagonista literalmente ofuscou o protagonista vivido pela grande estrela Christian Bale. A morte do ator só aumentou o enorme interesse do cinema pelo personagem. Heath Ledger ganhou o Oscar pelo papel, infelizmente já de forma póstuma. Aquela interpretação do Coringa se tornou cult, deixando uma marca indelével na história do cinema e consolidando seu status de lenda. No fim das contas, a ideia de adaptar a história de origem do Coringa literalmente pairava no ar. Já por volta de 2014, 2015, Joaquin Phoenix demonstrou interesse em interpretar um vilão num filme de baixo orçamento baseado em quadrinhos, como o Coringa. Embora tivessem oferecido a ele o papel do Doutor Estranho no universo cinematográfico da Marvel, Phoenix recusou. Não queria se comprometer com um personagem em vários filmes. Depois, ele também recusou o papel do Coringa, achando que os atores anteriores já tinham explorado todo o potencial do personagem. No entanto, o diretor Todd Phillips tinha uma visão diferente. Ele enxergava no Coringa a oportunidade de criar um filme único e mais realista. E em agosto de 2017, a Corrente Contínua nomeou Phillips como diretor, produtor e um dos roteiristas do filme Coringa. Nesse contexto, Jared Leto, que havia interpretado o Coringa em Esquadrão Suicida, ficou indignado ao saber que a Warner Bros. Permitiu que Phillips trabalhasse num filme separado. Leto chegou até a pedir ao seu produtor musical ajuda para cancelar o projeto. A Warner Bros. Insistiu por muito tempo
para que Phillips escalasse Leonardo DiCaprio no papel principal, o que atrairia Martin Scorsese, parceiro frequente de DiCaprio. No entanto, Phillips só conseguia imaginar Joaquin Phoenix no papel do Coringa. O roteiro foi escrito especialmente para ele. Meu nome é Arthur. Eu moro nessa cidade com a minha mãe. Depois de muita reflexão, Phoenix topou, considerando o projeto único e bem diferente dos filmes típicos de estúdio. Assim começou a história por trás do cult Coringa de Joaquin Phoenix. Eu achava que minha vida era uma tragédia. Agora eu entendo. É uma maldita comédia. Depois do Coringa de Heath Ledger, Todd Phillips enfrentou uma tarefa nada simples. Como mostrar a transformação de uma pessoa inofensiva num personagem como aquele? Vem cá. Ei. Olha pra mim. O que poderia levar uma pessoa a pintar o rosto desse jeito e seguir o caminho do crime? Ele nasceu assim ou foi se tornando isso ao longo da vida? O que causou tudo isso? Essas perguntas serviram de base para o filme, que busca mostrar o caminho complexo e doloroso que Arthur Fleck percorreu antes de se transformar no Coringa. Arthur Fleck é um homem com uma psique extremamente instável, que sofreu abusos da mãe adotiva e do padrasto. Carrega traumas profundos e crises de riso incontrolável. Arthur Fleck é o chamado narrador não confiável, e muitos dos eventos do filme podem ser invenções, fantasias ou alucinações dele. Mas na prática, a questão de saber se esses eventos foram inventados por Arthur enquanto estava no hospital psiquiátrico ou se realmente aconteceram não é assim tão importante. As duas versões carregam um significado parecido. Cada uma delas mostra a tragédia de um homem cuja vida se transformou em caos e loucura. Acredito que alguns desses fatos são fruto da imaginação dele, como a cena em que o colega de trabalho lhe dá uma arma de presente. Toma. É pra você. Você precisa se proteger. Ou os cortes repentinos da tela da TV direto para o estúdio. De repente, vagões de metrô vazios. E claro, o relacionamento dele com a vizinha. Cuja irrealidade essa cena deixa bem claro. Meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Você entrou no apartamento errado. Na verdade, o que importa não é se ele realmente matou todas essas pessoas, mas sim que o que acontece na cabeça de Arthur Fleck é tão real para ele quanto a nossa realidade objetiva. Isso ressalta a profundidade do seu transtorno mental e apaga as fronteiras entre fantasia e realidade. No começo do vídeo, mencionei que as várias referências ao problema do lixo têm um papel importante no filme. O lixo aparece em todo o filme e isso é intencional. Antes do tiro no talk show, Arthur Fleck faz uma pergunta crucial. O que você consegue quando mistura um solitário com problemas mentais com uma sociedade que o ignora e o trata como lixo? O que você consegue quando mistura um solitário com problemas mentais com uma sociedade que o ignora e o trata como lixo? E o problema da greve dos lixeiros é apresentado pra gente logo no início do filme. Hoje é o 18º dia da greve do lixo e diariamente 10.000 toneladas de lixo se acumulam nas ruas da cidade. Essas são as primeiras palavras do filme. O chefe do Departamento de Saúde, Eduardo Urum, declarou o estado de emergência após muitos anos. Por causa disso, há lixo por todo lado. E junto com ele, vem enxames de ratos. Não dá mais para andar nas ruas, tem lixo e rato em todo lugar. As autoridades não têm pressa para resolver a situação, enquanto a tensão social só cresce. As pessoas estão ficando agressivas, e essa agressividade se manifesta em atos ilegais. Vamos acabar com ele. É um covarde, não vai fazer nada contra a gente. Adolescentes espancam Arthur Fleck. A criminalidade na cidade está aumentando. Um palhaço inofensivo faz bico na rua segurando uma placa escrita Everything Must Go, algo como tudo deve ir. Placas como essa geralmente significam uma coisa:
A loja está liquidando tudo porque vai fechar. Isso fica confirmado numa cena em que pedem para Arthur devolver a placa, porque até um detalhe tão pequeno tem valor para o seu empregador. Ele diz: você sumiu e não devolveu o cartaz. Devolve para ele. Ele quase faliu, entende, Arthur? Esse episódio destaca o estado geral de decadência econômica e desespero em que os moradores da cidade se encontram. Isso prejudica meu negócio. Os clientes não chegam por causa do lixo nas ruas. Construtoras e proprietários de imóveis estão preocupados com o aumento do preço do combustível. Os inquilinos da capital estão se preparando para tempos difíceis. O prédio onde Arthur mora também está em péssimas condições. Prédio horrível, né? Prédio horrível, né, mamãe? É horrível demais, mamãe. As autoridades da cidade estão cortando verbas. É por isso que Arthur Fleck não consegue mais terapia gratuita. Cortaram nosso orçamento. Fecharemos na semana que vem. A cidade cortou o financiamento de todas as áreas, incluindo os serviços sociais. Uma pessoa com transtornos mentais evidentes acaba sendo largada à própria sorte. Agora ela não tem dinheiro nem para comprar remédios. Como eu vou conseguir meus remédios agora? Com quem? Ninguém se importa com ele. Até a psicoterapeuta de Arthur admite isso, dizendo que ninguém liga para pessoas como ele, da mesma forma que ninguém liga para ela também. Eles não ligam para pessoas como você, Arthur, e muito menos para pessoas como eu. Arthur é espancado na frente daqueles mesmos sacos de lixo, reforçando que ele próprio é visto como lixo por todos. Essa cena simboliza a forma como a sociedade enxerga pessoas como Arthur, como algo desnecessário e descartável. O lixo, espalhado pelas ruas, e Arthur sofrendo violência, tornam-se metáforas da indiferença mútua e da crueldade que dominam a cidade. O problema do lixo é só a ponta do iceberg. E o que as autoridades fazem? Enchem os cidadãos de talk shows para distraí-los dos problemas reais. Pelo visto, essas pessoas nos seus estúdios confortáveis estão muito bem, obrigado, enquanto os cidadãos fecham suas lojas, sofrem com a criminalidade e se afogam no lixo, eles simplesmente fazem piada e riem de tudo isso. Vocês todos já ouviram falar dos super ratos aqui em Gotham. O prefeito disse que tem uma solução. Estão prontos? Super gatos! Mas Murray, no fundo, é só mais um funcionário contratado. Na cidade, existem figuras muito mais influentes. Sim, sou eu. O que foi? Arthur Fleck é o anti-herói deste filme. Mas então, quem é o verdadeiro antagonista? À primeira vista não é óbvio, mas é ninguém menos que Thomas Wayne. Você precisa de alguma coisa? Quer um autógrafo ou algo assim? Não. O bilionário é quem tem recursos e meios para resolver os problemas das pessoas comuns, mas prefere se trancar na mansão atrás de um muro alto e se candidatar a prefeito. Esse é um dos motivos pelo qual estou me candidatando a prefeito. Aqueles 3 que atacaram Arthur e foram mortos por ele eram funcionários da empresa Wayne. Sim, os 3 trabalhavam na Wayne Investimentos. Eram pessoas humildes e instruídas, embora eu não os conhecesse pessoalmente. Thomas Wayne afirma que os cidadãos mais pobres estão apoiando o assassino. E que os menos bem-sucedidos da sociedade estão do lado do assassino. Sim, é uma vergonha. Eles têm inveja de quem foi mais bem-sucedido do que eles. O que evidencia claramente a divisão na sociedade. Isso deixa claro qual é a visão de Wayne e seu círculo. A cidade está dividida entre quem tem dinheiro e quem não tem. Quem conquistou alguma coisa na vida vai olhar para esses perdedores como palhaços comuns. Acho que o desprezo em relação aos funcionários da Wayne Enterprises deixa claro que eles se permitem muito mais do que as pessoas comuns. Não, você consegue acreditar? Que se danem. Eu acho que quem fez isso é um herói. Thomas Wayne ainda chama esses caras de família. Todos os funcionários da Wayne, antigos e atuais, são família. E chama o assassino de covarde. Só um covarde cometeria um assassinato tão frio assim, se escondendo atrás de uma máscara. E todas as outras pessoas que não lamentaram a morte dos 3, para ele, são simplesmente fracassadas. Lixo. O que mais uma vez aponta para o enorme abismo social entre os poderosos e os cidadãos comuns.
Afinal, sobre o que é esse filme? Ele mostra que a responsabilidade por transformar pessoas como Arthur Fleck em criminosos perigosos recai, antes de tudo, sobre o sistema. Dá para culpar Arthur, dizendo que ele mesmo é responsável pelas próprias ações. Mas se você tivesse crescido nas mesmas condições, se o destino tivesse te tratado como tratou ele, e a sociedade tivesse te rejeitado e jogado na rua como lixo, quem você teria se tornado? Nosso orçamento foi cortado. Como eu vou conseguir meus remédios agora? Eles não ligam para pessoas como você, Arthur. O filme levanta questões importantes sobre responsabilidade social. Quem toma decisões e administra recursos é responsável pelas condições em que a sociedade vive. São responsáveis por não terem conseguido oferecer apoio, tratamento e trabalho para pessoas como Arthur, doentes mentais e vulneráveis. O filme deixa claro que a sociedade e o sistema que ignoram e sufocam as necessidades dos seus membros mais frágeis são responsáveis por transformá-los em monstros. O sistema de indiferença e desigualdade social criou o Coringa, e isso fica evidente numa das cenas do filme. A tensão cresce. O prefeito Stokes pediu calma à população. Distúrbios. Arthur, rejeitado e oprimido, está deitado na cama, simbolizando todas aquelas pessoas que o sistema descartou como lixo inútil. No chão ao lado dele, há um jornal com a manchete "Matar os ricos", um novo movimento simbolizando o desejo da sociedade de restaurar a justiça pela força. Matar os ricos! Matar Thomas Wayne. É disso que se trata. Matar todo o sistema. E ao lado da cama, há uma arma, a um palmo de distância. Essa cena mostra como o desespero e a falta de saída empurram as pessoas a tomar medidas extremas. Arthur Fleck não é o único que se encontrou nessa situação, mas ele se tornou um símbolo de como a sociedade, ao ignorar os problemas dos seus membros mais frágeis, acaba criando os próprios monstros. O filme deixa claro que a responsabilidade por essas transformações não recai só sobre as próprias pessoas, mas também sobre o sistema que as rejeita e oprime. É por isso que não devemos nos surpreender quando aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para a manutenção desse sistema, promovendo a injustiça, acabam colhendo as consequências. Como disse o próprio Arthur Fleck, o que você consegue quando mistura um solitário com problemas mentais com uma sociedade que o ignora e o trata como lixo? O que você consegue quando mistura um solitário com problemas mentais com uma sociedade que o ignora e o trata como lixo? Tudo isso voltou para Murray. Você vai receber o que merece. E para o próprio Thomas Wayne. Receba o que merece. Não espera, não. A piada final do Coringa nunca foi contada, e só nos resta imaginar do que se tratava. Inventei uma piada. Não vai me contar? Você não vai entender. No entanto, a julgar pela cena em que o pequeno Bruce Wayne está entre sacos de lixo ao lado do pai sem vida, dá para supor que esse é o sentido da piada, a ironia do destino. O sistema cujo rosto era Thomas Wayne criou o Coringa, e o movimento cujo símbolo se tornou o Coringa acabou gerando o Batman. Dessa forma, Coringa e Batman são de fato como Yin e Yang, ao mesmo tempo semelhantes e contraditórios. Eles representam dois lados da mesma moeda, o caos e a ordem, a loucura e a justiça. Cada um deles é uma reação às ações do outro. O confronto entre eles é inevitável, porque um não pode existir sem o outro. Escreve nos comentários se você concorda com a minha visão e se gostaria de uma análise comparativa do Coringa de Heath Ledger com o de Joaquin Phoenix. E se você ainda não viu minha análise sobre o Coringa, vou deixar o link na descrição, ou é só clicar no link que vai aparecer agora na tela. Lembra que você me disse que minha risada era uma doença? Que tinha algo de errado comigo? É exatamente isso. Esse sou eu de verdade.